Olá, sejam muito bem-vindos a essa aula sobre os elementos. E antes da gente entender os 5 elementos, então passar por cada elemento, eu queria dar um passo para trás para a gente entender da onde, de qual perspectiva a gente vai olhar esses elementos. Então eu vou usar a perspectiva da roda da vida. No budismo, a gente tem um ensinamento sobre a roda da vida e eu vou pegar a primeira abordagem dele, que é sobre a ignorância de não saber. A partir do momento que a gente separa, essa é a primeira ignorância, a gente separa, então, sujeito e objeto. Nessa separação é onde a gente começa a criar as bolhas que a gente vai chamar de realidades. A gente vai ver nesses textos muito mais profundo, que ele vai explicar muito mais, muito além do corpo físico. Aqui eu vou já começar a partir da nossa percepção, a partir do corpo físico. Então, essa bolha de realidade que a gente vai começar a construir, eu vou colocar a abordagem da no sobre os nossos pensamentos. Então, a partir do momento que a gente sente através dos nossos 5 sentidos, então tudo que a gente sente, a gente tem a noção de pertencimento, de estar vivo, então a gente acredita como realidade. Sempre algo externo, a gente tende a perceber como objeto e nós como o sujeito. Então, com essa separação, a gente tende a criar vários cenários e várias bolhas. Com isso, com essas bolhas, a gente tá que com essas bolhas a gente está sempre em construção, por quê? Porque a gente está sempre observando coisas, sentindo coisas e tendo em contato com coisas. Então tudo que a gente observa, escuta, a gente cria bolhas de realidade. Então, obviamente, a gente está o tempo inteiro criando coisas e coisas e coisas, e pensamentos atrás de pensamentos. Com isso, a gente coloca o tempo inteiro os nossos elementos para criar essas bolhas de realidade. Então quem constrói é como se a gente falasse assim, quem são os construtores, né, dessas bolhas, são os elementos, os nossos elementos: fogo, terra, água, ar e espaço. O tempo inteiro eles estão lá. Construindo. Só que, a partir do momento em que a gente percebe essa construção, então é como se a gente colocasse um observador para olhar esse sujeito e objeto. Quando a gente constrói isso, né, na nossa prática, e por isso é tão importante ter essas práticas de contemplação, a gente começa a observar a parte mais sutil dessa construção, né, dessa dispersão. Com isso, a gente começa a perceber que todo o nosso desequilíbrio interno, né, com o corpo, então burnout, ansiedade, doenças, acontecem a partir desse desequilíbrio dos elementos. Por isso, faz sentido, né, quando a gente começa a entender que tudo é uma construção muito sutil e através dos elementos, faz absolutamente sentido para gente que a gente esteja desconectado com os nossos elementos. O que vai bastante explicar sobre isso, na medicina, chinesa, a gente tem muitos estudos sobre os elementos, né, e esse desequilíbrio interno, no Ayurveda também. Então a gente tem bastante pesquisa e técnicas que façam uma observação mais sutil, como isso envolve também os elementos, como os elementos estão envolvidos o tempo inteiro, né. E como eles esse desequilíbrio, eles proporcionam tanta doença física, emocional e mental pra gente.
Então o ponto é, como a gente faz com que, toda essa construção incessante que está o tempo inteiro, então tudo que eu olho, que eu sinto, que eu entro em contato, já que a gente separou, né, a gente tem essa sensação de sujeito e objeto, então tudo que a gente entra em contato, a gente vai criando dispersões e realidades, e com isso, desequilíbrio. Então a primeira prática que a gente tem, a fazer é o relaxamento, o calmo permanecer, se soltar e relaxar. Eu lembro que recentemente a gente teve um ensinamento com a Kandro, Tchek do Kandro, e ela contou pra gente que quando ela escutou esse essa instrução de, observar o o gap entre um pensamento e outro, ela falou: "Não existe, na minha mente não existe, eu não tenho nenhum gap entre um pensamento e outro, eles são colados". E aí todo mundo deu risada, porque eu acho que todo mundo se identificou, e é exatamente isso, a gente não consegue ver um gap, né, um espaço entre um pensamento e outro, porque naturalmente a gente tá o tempo inteiro em movimento e construindo coisas, e fazendo com que esses elementos estejam o tempo inteiro em construção. Um livro que vai explicar bastante sobre esse aspecto mais grosseiro e sutil dos elementos, é esse livro Magic Dance, que Trile Norbu Rinpoche vai explicar de uma maneira poética e muito clara como o elemento grosseiro, então sangue, ossos e o nosso elemento sutil, o nosso corpo sutil, eles eles percebem e eles são afetados por esse desequilíbrio dos elementos. E também quando eles em equilíbrio, que a gente vai ver daqui a pouco, quanto também a gente colhe esses benefícios, né, tanto no nosso corpo físico, emocional e mental. Então, como fazer, né, essa é a grande pergunta. Tá, então entendi que o nosso tudo que a gente observa, a gente está ali sempre construindo, incessante, ansiedade, burnout, e aí, né, isso que vem proporcionando para o nosso corpo, o que que a gente faz? E o Mingyur Rinpoche também dá um ensinamento falando que a gente precisa dar banana para o macaco. Então, quando a gente dá banana para o macaco, esse é o primeiro exercício. O macaco é como a nossa mente, né, que é aquela macaquinho que não para ali, fica falando o tempo inteiro, fica construindo o tempo inteiro. Quando a gente dá banana para o macaco, a gente dá um exercício para fazer com que ele se aquiete. Então esse momento de se aquietar é muito importante para essa não construção incessante. Então aqui a gente vai se soltar, relaxar, dando banana para o macaco, que pode ser sentir a sua respiração, sentir o ar entrando e saindo pelas narinas, sentir durante os asanas o seu corpo físico, sangue, os ossos, o seu corpo sutil, a energia movendo pelo seu corpo. Então é dando banana para o macaco. Então essa é a prática também chamada de calmo permanecer ou shamatha, que é esse calmo permanecer, é parar de construir, é não fazer nada. Então, é não fazer nada no sentido de deixar com que esses elementos que são construídos pela nossa dispersão agora repousem. Sabe aquele objeto que a gente compra, assim, em souvenirs, assim, de viagem, que ele balança, assim, faz um monte de às vezes tem uma neve, assim, um globinho que você chacoalha, e aí quando você para, eles relaxam? É um pouco isso, essa prática. Então a gente vai parar de chacoalhar tudo e se soltar. Isso tudo lembrando por quê? Porque a gente tem a ilusão de separação, né, de sujeito e objeto. Então a gente está relaxando, se soltando
a partir do momento de que a gente separou nesse sujeito-objeto, a gente está relaxando para se soltar numa presença e começar a descobrir essa esse espaço da nossa mente não dual. Quando a gente opta, né, e tem coragem de se girar, né, nessa direção, a Lama Tsering fala que nós estamos girando em direção à sabedoria. Eu gosto muito desse termo e acho muito, eh, claro da gente entender quase fisicamente, a gente se inclina em direção à sabedoria. Quando a gente opta por se aquietar nessa prática de observação, do calmo permanecer e de não dispersão, a gente começa a a colocar ali, nem que seja 5 minutos, e a gente vai acalmar primeiro o corpo. Então a gente acalma o corpo e dentro desses 5 minutos, que seja primeiro nosso momento da nossa prática, a gente vai ver que dá uma vontade de se coçar, de mover, às vezes mexer no celular, só que por 5 minutos a gente vai colocar ali que não vai se mover. Então você vai fazer esse acordo de não se mover. Então por isso é importante sentar em uma postura confortável para não se mover. Isso me lembrou um pouco também da postura do Shavasana, que ele é colocado como postura do morto, justamente isso, você é imóvel, você não se mexe ali no relaxamento. E é um pouco isso, quando essa prática do calmo permanecer, para você se soltar, para você conseguir ter esse relaxamento, né, essa soltura profunda, você precisa primeiro passar por esse túnel do querer mover o corpo, dessa dispersão nível do corpo. Isso, de novo, eu vou trazer aqui o Telenor Rinpoche nesse livro, Magic Dance, ele vai explicar o aspecto grosseiro e sutil. Como o aspecto grosseiro é importante também para a gente perceber a parte mais sutil. Então, passando por esse nível do grosseiro, a gente abre a porta do sutil. Então, por isso é muito importante fazer esse acordo ali, que seja 5 minutos de não se mover. Então tá, então a gente passou, né, entendeu que a gente quer se mover ali, coçou, fez esse treino durante um tempo, tem todo um tempo também, então é importante você criar intimidade, e você conseguiu durante 5 minutos ali não se mover. E no próximo, treinamento que você vai ver, quando você colocar ali mais 5 minutos na sua prática, que você já criou intimidade com o seu corpo físico, você vai ver que vai aparecer um aspecto de energia, uma vontade incessante de fazer alguma coisa. Então você vai começar a ver a sua energia, então essa vontade de se mover. Então não é que está coçando, é que você tem uma vontade de dispersar. Então essa vontade, esse desejo, você vai começar a ver é um aspecto de energia. Aí você relaxa também. E aí até um ponto que você vai começar a ver que esse desejo, essa vontade, essas sensações vão começar a surgir, e você vai criar uma intimidade tão grande que você vai relaxar na base. Pode ser que em alguns momentos a gente seja arrastado por um pensamento e tá ali no meio, assim, nadando em meio àquele pensamento, àquela dispersão. O que que você vai fazer? Você vai relaxar e voltar. Dando banana para o macaco. Soltar, relaxar, volta para o nível do corpo, relaxa, observa a sua energia. Então isso é o relaxamento, que é muito importante, eu coloco como crucial, porque quando a gente está fazendo essa prática tão sutil do calmo permanecer, a gente está começando a desconstruir as dispersões. E quando a gente começa a observar a não dispersão, a gente vai ver que nós somos muito bons em construir coisas. E pode ser que a gente ten tende a construir um praticante. Então, alguém ali que fique, super rígido,
eu não disperso, eu não penso em nada, eu sou ótimo praticante. Então, com o relaxamento, você vai relaxar inclusive essas qualidades de querer ser, de construir através dessa dispersão um praticante, por exemplo. Então você relaxa e volta. Aqui a gente não quer construir nada, não quer ser nada, a gente só relaxa. Quando você passou por esses túneis, né, primeiro do corpo, depois da energia, já está criando essa intimidade de se soltar, de relaxar, voltar, dar a banana para o macaco e ficar ali, um segundo momento, a gente vai olhar, então abrir os olhos e olhar para essas bolhas, né, essa às vezes eu tinha quando eu comecei a observar, nos retiros, né, essas bolhas de realidade, eu às vezes pensava assim como uma bolinha de gude, que a gente tem a sensação de tão sólido, né, de tão verdadeiro, mas na verdade é como uma bolha de sabão, né, então a gente vai começar a olhar. Pode ser que de fato no primeiro momento isso seja como uma bolinha de gude ali para você, mas com a sua prática, com a intimidade, você vai ver que aos poucos ela vai se tornando como uma bolha de sabão, que só você vai conseguir estourar isso. Então, esse segundo momento de olhar para essas bolhas de dispersão ali, que os nossos elementos, eh, constrói quando estamos dispersos, aqui a gente está fazendo um treino, né, de olhar para elas, para ter intimidade com isso. É que a gente vai durante a nossa prática, a gente vai escolher algum cenário que a gente já viveu, alguma bolha que a gente já viveu, que temos muitas, e a gente escolhe uma, pode ser uma um pouco, né, eu sugiro ali um pouco mais tranquila para começar, você criar intimidade para não se eh, cair tão fortemente. Então escolha uma, abra os olhos, né, sinta essa bolha, sinta o seu corpo, a sua respiração. Então, sinta a energia desse cenário que você escolheu. Então, por exemplo, pode ser uma bolha, é como se a gente fosse escolher um filme, né. Então eu escolhi um filme ali de um drama, de um cenário muito triste, algo muito, profundo, de uma profunda tristeza que eu vivi. Então sinta o seu corpo, sinta a sua respiração naquele momento, sinta o que você fez, o que você não fez, sinta todo o elemento água ali, né, o elemento fogo, talvez você tenha ficado com raiva, frustrado, todos esses elementos ali. Sinta e relaxe. Então essa é a parte crucial. Você vai ter essa é a grande sacada dessa técnica, porque você vai poder agora com autonomia entrar de novo, observar o que você já viveu durante essa loucura de sensações, de dores e relaxar esses elementos. Nesse momento que você estiver fazendo essa técnica, né, usando esses elementos, usando a sua prática para observar os elementos, você vai ter uma percepção de quanto os elementos são voláteis. Esse daqui eu vou buscar de novo esse livro para falar que o Trinamool Rinpoche fala o tempo inteiro o quanto os elementos são voláteis. Por isso que é tão importante, e aí a gente vai sentir essa profunda conexão também com a nossa prática de, estar sempre conectado com a nossa prática, porque a dispersão, os elementos são tão voláteis que a gente é catapultado para ciclos infindáveis de dores, sofrimentos, alegrias, e o tempo inteiro, né, a gente é conduzido o tempo inteiro, porque esses elementos são muito voláteis. Então por isso é muito importante a gente fazer essa prática de entrar, né, de
de entrar com lucidez mesmo, com uma forma de com uma lanterna para enxergar esse e estudar esses elementos. Então a partir dessa escolha, né, que você trouxe, esse cenário que você trouxe, você vai observar desde a construção desse elemento, dessa bolha, né, a partir dos elementos. Então, desde a construção dessa bolha até, de fato, os elementos ali, ou o seu corpo, a sua energia, as dores, e aí se soltar. Então relaxa e solta. Quando você se soltar, você vai ver que você vai arrancar a máscara. Então, vai arrancar, por exemplo, se a gente escolheu ali o tema de sofrimento, a gente arrancou a máscara sofrimento. E o que que a gente vai enxergar ali? Energia. Então, se a gente tira a máscara, a gente vai só enxergar a energia, só enxergar a força desses 5 elementos, dessa força dessa energia. Então, por isso que é importante a gente relaxar e soltar essa construção, esse relaxar em meio à observação desse cenário, porque a gente relaxa os 5 elementos na base, na presença. E aí, o que que a gente faz com eles na base, na presença? A gente se solta naquilo que não precisa ser construído, naquilo que não precisa ser construído através da dualidade. A gente se solta no céu, na presença. A gente cria intimidade com essas qualidades da nossa mente que não é dual, essa mente como um céu, ampla. Então se solta, relaxa, e a gente sabe que os elementos são tão voláteis e tão fortes que logo a gente vai construir algo de novo. Mas a partir desse momento que a gente sabe que a gente vai construir algo novo, que a gente possa agora ter um pouco mais de espaço e de compaixão e de sabedoria para construir bolhas que não sejam através do egoísmo, da raiva, do ódio, da ignorância, mas através de dessa base de compaixão. Então, você escolhe de novo regressar e construir bolhas de realidade que tenham essa presença como base e não a dispersão como apoio. Então, esse é um pouco dessa aula de hoje. Espero que tenha inspirado a vocês a entender como a gente vai construir e observar os nossos elementos a partir dessa base de presença e não da base da dispersão, e como a dispersão ela provoca tanto caos, mas a gente consegue e nós somos habilidosos e corajosos em observar e se soltar esses elementos e observar a partir dessa construção de presença, desse calmo permanecer. Então tá, muito obrigada e espero que essa aula tenha te inspirado a observar os seus elementos e até a próxima aula e muito obrigada.